Ok, então vamos lá. Então, continuando o nosso curso, né, da aula passada, de semana passada, que foi muito proveitoso, foi muito participativo, adorei. E agora, nesse agora, eu preparei um pouquinho, assim, relembrando o que a gente viu na aula passada, né, que foram as concepções pedagógicas, só para a gente pegar o gancho, né, inatismo, maturacionismo, comportamentalismo, construtivismo e socio-interacionismo. Ficou alguma dúvida em relação a essas concepções? Tudo certo? Então tá. E por que que as concepções pedagógicas interferem, né, no nosso processo da didática da alfabetização? O que que vocês lembram, assim, que... Poxa, que pergunta difícil. Tipo assim, né? Porque as Porque... concepções pedagógicas interferem no processo da didática e da alfabetização. Uhum. Bom, acho que tipo assim, que eu entendi da pergunta, que é uma pergunta bem difícil. Não, olha assim, ó, Cada... a ideia é que vocês respondam aquilo que vocês lembram, tá? E daí eu vou dando toda uma outra conotação para que a gente, digamos assim, como é que é? Encadeie a aula, né? Dentro da memória que ficou em vocês, tá? Então não se preocupem com a pergunta, não é prova, é só mesmo para que a gente, assim, consiga retomar, né? As concepções de cada autor, tu quer dizer? É porque, assim, ó, na aula passada a gente falou bastante das concepções, né? Então, eu Sim. acabei explicando cada uma dentro do momento social que cada uma existiu, né? Que cada uma foi estruturada e dentro dessa estrutura das concepções, né? A gente, dentro da alfabetização, a gente vai usar dependendo do método que tu vai usar, dependendo de como que tu entende a alfabetização, tu vai seguir ou por uma concepção, ou pode seguir também por várias concepções, né? Então, se a gente pegar lá o inatismo, maturacionismo, né? Essa concepção, ela nos dá o quê? Ela nos remete à ideia de que a criança precisa de uma maturidade para aprender, né? Ela tem que ter uma certa idade para compreender certos conhecimentos, né? Depois vem o comportamentalismo. Comportamentalismo nos traz o quê para esse entendimento? Ele nos ajuda a perceber que a memorização, ela alavanca o nosso aprendizado, né? Então, a gente usa isso também dentro da nossa didática da alfabetização, porque a criança, necessariamente, ela precisa memorizar as letras, memorizar o som, né? Que são os grafemas e os fonemas. Então, essa concepção, ela nos traz essa, digamos, essa certeza, né? Que a memória é importante para a aprendizagem. Aí vem o construtivismo, né? O construtivismo, ele traz toda a epistemologia do conhecimento, ou seja, ele traz e discute como que a criança aprende. Então, na percepção anterior, que era o comportamentalismo, ali trazia a questão da memória, né? Então, quanto mais você automatiza, né, a tua aprendizagem, mais rápido ela se dá. Já no construtivismo, o que que é? A ideia deles era que a gente, né, enquanto profissional da educação, a gente vá desenvolver na criança aquela construção do conhecimento,
né? Então, através da construção do conhecimento, a criança aprende e ela adquire aquele conhecimento e não vou dizer que ele seja mais durável, porque se a gente for relacionar o comportamentalismo com o construtivismo em relação à aprendizagem, né? A questão de fixação, a memória é tão produtiva, para a memória, né? Memorização é tão produtiva quanto a construção do conhecimento. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, memorizar é tão produtivo quanto construir o conhecimento. Ficou claro? Que essa parte, às vezes, ela deixa um pouco em dúvida, assim. Já daí, Piaget, é claro, né? Ele traz toda essa epistemologia do conhecimento e ele vai fazendo por fases desde o, né, do início lá do desenvolvimento da criança, né? Então, o que uma criança aprende com 1 ano, o que ela aprende com 2 anos. Então, ele vai dando toda uma sequência de como você pode desenvolver a aprendizagem da criança e aprimorar essa aprendizagem. Aprimorar no sentido de quê? Porque se você ensina para a criança, digamos assim, quando ela está na fase concreta, né? Que é de 1 até 11 anos, quanto mais você ensina de forma concreta para a criança, quando ela tem de 1 a 11 anos, quando ela for para a fase abstrata, ou seja, vou dar um exemplo do que é o abstrato, né? O concreto é quando você vai fazer, por exemplo, uma adição e você mostra para ela, né? São 3 lápis mais 2 lápis igual a 5 lápis. Então, isso é a fase concreta. Aí, a fase abstrata já é aquela que você vai, que é a partir dos 11 anos, né? A criança entra para o Fundamental 2 e ela já está apta, né, a adquirir aquele conhecimento do x ao quadrado. Lembram do x ao quadrado? Né? Ou então, 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9, né? Por que ele é abstrato? Justamente pelo conceito que está junto com ele. Olha só, 3, você daí visualiza o número 3, né? E tu diz ao quadrado. E lá em cima do 3 está escrito o numeral 2, né? Então, esse é um conhecimento abstrato, porque a criança precisa entender que aquele 2 é uma potência. Então, é 3 na potência, elevado na potência 2. Percebe o quanto abstrato é isso? Se você trabalhou de forma adequada com essa criança até os 11 anos, no concreto, quando ela chega no abstrato, ela tem uma facilidade enorme de compreensão desse abstrato. Se não foi trabalhado com ela a questão concreta, né? Quando ela chega no abstrato, ou quando ela vai fazer relações, né? Porque quando a criança está apta ao abstrato, ela já faz relações. Como não foi trabalhado de forma adequada o concreto antes dos 11 anos, né? Ou até os 11 anos, depois ela tem dificuldade na aprendizagem, tá? Então, por isso que a concepção piagetiana ou a concepção construtivista, né? Ela traz esse entendimento de uma forma muito, digamos assim, didática também, né? Para a gente que é professor. Porque se tu entende isso, tu consegue desenvolver na criança N possibilidades de desenvolver o conhecimento dela. E que ela, lógico, vai avançando cada vez, né? Então, por isso que dentro da alfabetização, como que a gente vai trabalhar a questão concreta, né? Até os 11 anos. Ali, com as letras, com as palavras, com os textos e assim por diante. Então, quanto mais você desenvolver isso de forma concreta, mais essa criança depois, lá no 4º ano, 5º ano e assim por diante, né? Ela vai ter um desenvolvimento da leitura, da compreensão, né? Então, o que é a abstração dentro da alfabetização? É quando ela já consegue ler de forma rápida e, ao mesmo tempo que ela lê de forma rápida, ela contextualiza aquilo que ela está lendo, né? Ela não fica tentando entender,
Ela lê rápido, como vocês agora, né? Enquanto professores, vocês leem um livro, ou leem uma frase, ou leem alguma coisa, rapidamente vocês conseguem interpretar. Ah, isso é para fazer isso, ou isso quer dizer isso, ou esse autor está me comunicando tal coisa, né? Então, isso vocês já estão aptos para essa abstração. A criança, quando está ainda nessa fase inicial, ela não tem essa compreensão tão rápida, né? Então, quanto mais você utiliza o concreto, mais essa abstração, quando chegar lá no 11 anos, ela vai conseguir. E Piaget deixa isso muito claro, e isso ajuda muito quando a gente vai estar trabalhando com eles, né, em sala de aula. Em sala de aula, em casa, ou como vocês queiram, né? Então, a ideia de trazer por que as concepções pedagógicas interferem no processo e na didática da alfabetização foi uma forma de eu dar uma resumida na aula anterior, né? E trazer, né, para vocês esse entendimento do porquê que a gente conversou semana passada sobre isso, tá? Ficou claro? Tranquilo? Ficou? Sim. Ótimo. Então, né, dentro das concepções pedagógicas, tem a epistemologia do conhecimento, e como é que nasce essa concepção, né? Ela vem justamente com uma necessidade do momento social, né? E da compreensão de aprendizagem, que, no fundo, é isso que eu estava colocando, né? Daí, dentro dessa concepção, nascem novas perspectivas sobre a memória, que, com o comportamentalismo, a memória era vista como uma mera repetição, né? Então, aí tinha, não sei se vocês lembram, mas na época do comportamentalismo tinha assim, a professora de história dava lá 20 questionário, né? Um questionário com 20 perguntas e respostas. Você tinha que estudar essas 20 perguntas e respostas e na prova iria cair 10. Então, você decorava aquilo ali, mas você muitas vezes não tinha o contexto do que você estava decorando, né? Com o construtivismo, a memória vem ainda, ela é colocada, mas ela precisa de uma contextualização, tá? O autor traz essa necessidade da contextualização, que é, dentro da alfabetização, a mesma situação, né? Então, você vai trazer uma palavra, você contextualiza aquela palavra, né? Enquanto você está trabalhando com a criança. Ou você vai trazer um texto, você contextualiza aquele texto. E assim por diante, né? Se você vai trazer uma história, você brinca com a criança com a história, você dramatiza, você faz N situações com aquela história, você faz desenho, né? Você faz uma nova interpretação da história. Então, isso traz uma contextualização daquele conteúdo, né? Não fica uma situação tipo assim, vou dar história só por dar história. Não, tem toda uma contextualização por trás e tem todo um objetivo, tem todo um planejamento que leva você a desenvolver na criança N habilidades, N competências, né? Tá? E daí, assim, as concepções pedagógicas e o método de alfabetização, né? Então, desde o século XVI, né? Até os dias de hoje, é claro que o mundo mudou muito. E dentro desse período, né, secular, a gente, enquanto pedagogo, enquanto, né, estudiosas que a gente e tantos outros que vieram antes da gente, começaram a trazer conceitos, né, de como ensinar essa criança, de como trazer para ela, né, o melhor entendimento de tudo. E não é à toa que na busca por diretrizes, né, mais atuais para a educação, surgiram diversas metodologias e propostas alternativas à escola tradicional. Aqui é um outro ponto. O que é uma escola tradicional? Gostaria que vocês me trouxessem esse entendimento, né? O que é uma escola tradicional? Seria igual nos tempos mais antigos, assim, que ensinava as crianças, tudo tinha que ficar sentadas, e o professor lá na frente, não tinha tanta participação, o professor era que falava mais, né? Sim, esse é um conceito de escola tradicional também.
O que mais que vocês lembram da escola tradicional? É que o professor, ele copia e ele passa no quadro e o aluno, ele só fica ali copiando, eles não têm interações, eles não, Uhum. não aprendem brincando. Isso, Bruna. E daí isso também está junto com a concepção da teoria construtivista, que isso que a Bruna falou, né? Não adianta o professor ficar lá no quadro só escrevendo, escrevendo, o aluno copia aquilo tudo, mas ele não traz o contexto, ele não traz a interpretação daquilo que ele está trabalhando, né? Ou não deixa a criança também interpretar aquilo que ele está desenvolvendo, né, enquanto professor. Não pergunta para a criança o que tu entendeu aqui, o que compreendeu ali, né? Qual é a tua dúvida e assim por diante. Então, essa escola tradicional que antes era, vamos dizer assim, foi a escola dos nossos pais, né? Não vamos dizer que eles não aprenderam, eles aprenderam. Alguma coisa eles aprenderam porque a gente está aqui, né? Então, alguma coisa deu certo. Só que naquele momento era tranquilo, né? Daquela forma. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento, né, de tantas outras possibilidades que temos, a educação ela está arrumando para um outro momento, né? Que é esse momento de realmente estudar, aprofundar, rever algumas teorias, rever alguns conceitos, né? Que através dessa revisão a gente vai aprimorando o nosso trabalho no dia a dia da escola, né? Junto com as crianças. Então, nenhuma prática pedagógica é neutra, tá? Então, todas as práticas pedagógicas que vocês utilizam dentro da sala de aula, que vocês, né, trabalham, ela não tem uma neutralidade, ela está sempre voltada a uma concepção, certo? Então, dentro daquilo que vocês trabalham, dentro daquilo que a gente já conversou, vocês já conseguiram perceber qual concepção está mais dentro da prática pedagógica de vocês? Eu ainda não, eu peguei um pouco da primeira aula, né? Então, ainda não consegui perceber qual é a minha prática. Não, isso é tranquilo. Eu E tento, o legal, eu e o legal costumo disso, dizer, só um pouquinho, o legal disso, Bruna, é que você já começa a procurar dentro da tua prática onde ou o que você utiliza de cada uma, certo? Então, isso te dá uma consciência diferencial de outros professores que ainda não têm esse conhecimento. Porque daí, quando tu está usando, bom, agora eu vou trabalhar e vou pedir que a criança memorize tal conceito, né? Bom, eu vou trabalhar porque eu sei que isso é importante, que vai dar um resultado lá na frente, que vai ser útil para ela, né? Então, eu, enquanto professora, estou segura, né? Agora eu vou trabalhar a questão do construtivismo. Então, vamos trabalhar o desenvolvimento desse conhecimento, né? Como que essa criança vai adquirir de forma mais adequada esse conhecimento? Então, eu estou usando o construtivismo. Porém, quando eu uso o construtivismo, construir com ela aquele conhecimento, nada impede que eu vá desenvolver também brincadeiras ou atitudes ou situações que leve ela a memorizar aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque a memória, né, que muitos autores falam muito mal da memória, porque daí a memória ela reporta aquela questão da escola tradicional. Digamos, se a gente for ver isso de modo rudimentar, ok, mas se você utiliza a memória de forma de brincando ou fazendo tantas outras atividades, ela traz um resultado muito bom, porque a memória, em síntese, né? O que a memória traz para nós humanos? Ela traz autonomia. Então, quanto mais a criança memorizar certos conceitos, mais autônoma ela vai ser, certo? Então, um exemplo da tabuada. Quanto mais ela decorar a tabuada, a palavra decorar não se assuste, tá? Ela não é dinossauro. Porque muita gente diz, ui, decorar, isso é coisa antiga, isso é coisa ultrapassada. Não, isso alguns autores colocam, mas é importante que a gente desconstrua esse conceito, né, de que a memória trabalhar a memória dentro da sala de aula é ultrapassado.
Não, não é ultrapassado, tá? Porque ela traz autonomia àquela criança, àquele futuro cidadão, certo? Então, se uma criança decora a tabuada, vamos pegar esse conceito que é o mais, assim, né? Que é, vamos dizer, ele foi muito mal visto e ele está trazendo um prejuízo enorme para a educação. Porque se tu pega uma criança de 6º ano, 7º ano, e pede para ela fazer essas contas, né, que a gente estava falando, x ao quadrado, raiz ao quadrado, ela não é que ela não entende o x ao quadrado ou que ela não entende a raiz quadrada. Ela tem dificuldade porque ela não memorizou a tabuada. Se ela memorizou a tabuada, ela faz esses exercícios de forma muito rápida, muito autônoma. Então, o ganho de quem memorizou a tabuada é um ganho diferencial daqueles que não memorizaram a tabuada. E a tabuada ela deve ser memorizada até os 11 anos, de forma brincadeira, utilizando a brincadeira, sim, né? Utilizando a brincadeira, fazendo jogos, fazendo N atividades que tragam para a criança esse conceito da tabuada, né? E a memorização dela. Mesmo também com as letras, né? Mesmo também com as palavras, que depois a gente vai entrar mais profundamente dentro da questão alfabetização e a gente vai, né, juntando essas concepções, vocês vão ver que, por exemplo, tem palavras na língua portuguesa que tem que ser decorada. Não dá para você compreender. Um exemplo rápido: seção. Quantos tipos de seção, né, a gente tem na nossa língua portuguesa? Tem a seção de almoxarifado, que se escreve de um jeito, a seção de câmara, que se escreve de outro jeito, tem a seção de cessar, né, que se escreve de outro jeito, e tem um outro tipo de seção que eu ainda não lembro agora qual é, mas percebe? É a mesma seção, se diz da mesma forma, porém o som é o mesmo, né? Seção, seção e seção. Porém, se escreve de forma diferente e se usa em situações diferentes. Se a criança, né, até o 4º ano, não perceber isso, não decorar, não organizar, depois ela vai escrever a palavra sessão sem saber onde é que ela vai usar, né? Então, são situações pequenas da nossa língua portuguesa que exigem essa questão da memória, porque ela tem essas peculiaridades, digamos, né? Outra coisa, o funcionamento das linhas pedagógicas, né, podem gerar muitas dúvidas na comunidade escolar. Por quê? Porque daí uma professora usa um tipo de concepção, outra usa outra, outra usa outra. E isso gera, muitas vezes, para a criança, dificuldade na aprendizagem. E muitas vezes a professora até usa concepções diferentes, sem mesmo ela perceber que ela está usando concepções diferentes. Às vezes ela pega um livro, às vezes ela pega um autor, né? Que ela ainda não sabe qual é a concepção desse autor, e ela vai, né, junto com aquele autor, mas ela não tem, digamos assim, a prática ou a certeza de que aquilo é o melhor para a criança. E como ela não tem a certeza, a criança muitas vezes acaba não entendendo o que é que a professora quer passar, né? Então, é importante entender essa questão das linhas pedagógicas para que a gente tenha possibilidade de realmente ensinar de forma tranquila, né? Então, com o surgimento da proposta construtivista, existem 4 principais pontos, né, na sua aplicação de alfabetização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é interessante, né? Dentro da metodologia, agora entra a questão do letramento e da alfabetização, que é um outro momento de entendimento, né? O que é o letramento e o que é a alfabetização? Gostaria de ouvir vocês sobre esses 2 conceitos. O que vocês me dizem?
considerando que a gente está aqui para aprender, a gente não sabe tudo, tá? Eu só quero entender o que vocês entendem de um e entendem de outro, tá? Só isso. A alfabetização não seria quando ele está se apropriando da escrita, e o letramento seria quando ele já consegue ler e interpretar, ou eu troquei, porque é bem... Isso. São duas coisas muito que até quando a gente vai respondendo nas provas, a gente às vezes se confundem, né? Porque... Não, e tá super correta, Cesiane, porque assim, ó, por que apareceu esse conceito de letramento? Se a gente pensar, né, até sei lá, acho que 10 anos atrás, esse conceito não existia na educação. O letramento não existia. Era a alfabetização, né? Ou a criança estava alfabetizada ou ela não estava alfabetizada, né? E por que ele existia? Por que ele existiu? Por aquilo que eu contei na aula passada. Lembra que a metodologia, o método sintético e o método analítico, né? Quando veio o método analítico, que o método analítico é aquele que ensina pelo texto, né? Isso, ele ensina pelo texto. O Brasil ficou utilizando esse método quase 10 anos, ou mais de 10 anos até, sabe? E isso deu um problema sério de escrita, né? Muitos autores até colocavam assim, se tu entendeu, tá bom, não precisa corrigir, né? Isso deu um caos para o Brasil, porque não é se tu entendeu, tá bom, não precisa corrigir. Porque quando essa criança vai, ou esse, né, esse adulto, depois, né, que foi alfabetizado através do método analítico, quando ele vai para concurso público, o concurso não vai dizer, eu entendi, tá bom. Não, ele não passa, né? E tantas outras situações que ele vai ter que, digamos assim, né, estar no dia a dia dele, ele vai ter problema. Então, o letramento, ele veio para, vamos dizer assim, é meio que, eu brinco até quando vou dar aula sobre isso, é o rabo e o cachorro, porque quem fala do letramento, Magda Soares, Nelson Antunes e tantos outros, eles falam, mas é como se eles falassem e não dissessem quase nada, porque apareceu esse conceito para tampar um buraco que se deu por causa da alfabetização com o método analítico, certo? Então, digamos, esse seria não seria o conceito de letramento, né? Mas seria o porquê que ele apareceu, tá? E a alfabetização... Então, Oi? Pois não. Hoje eu estava escutando um vídeo da Magda Soares, né? Daí ela estava falando sobre a alfabetização e coisa e tal, e aí eu queria ver se eu entendia alguma coisa do que ela estava falando, né? Claro. Só que ela falou, e daí no final ela disse que ela estava aprendendo com as professoras que tipo, estavam nas escolas. Então, elas faziam todo final de cada mês uma reunião, e daí as professoras traziam da prática para ela, e ela com a parte teórica, então, da teoria para a prática, os dois se completavam, né? Porque daí ela ajudava com a teoria e as professoras traziam a prática, e ao mesmo tempo elas mostravam que às vezes a teoria não se como combinava. É que dizer, não se combinavam, não dava certo. Então mostrava para ela que tal teoria não dava certo às vezes, e também ela demonstrava às vezes como que com a teoria ela iria utilizar na sala de aula para resolver determinado problema, vamos dizer assim, né? Esse é o problema desses autores, né? Que o que acontece? Eles praticamente nunca foram para dentro de uma sala de aula, eles nunca estiveram dentro da escola.
Eles só estiveram em casa escrevendo, estudando na faculdade, fora do Brasil e assim por diante, né? Então, eles realmente eles não têm essa prática. E daí, isso que tu está falando, Cesiane, eu, enquanto pedagoga, né, isso me assusta um pouco, porque daí o que que acontece? Ah, então vamos ver, vamos fazer um laboratório, Exatamente. vamos fazer um laboratório com essa turma. Então, vamos ver se essa teoria dá certo. Só que laboratório com a turma e ver se a teoria dá certo, quer dizer, chega no final do ano, essas crianças, se a teoria não deu certo, o que é que vai fazer? Elas perderam aquele tempo dela, né? Perderam aquele momento de aprendizagem, perderam muita coisa. Então, isso para mim me assusta bastante quando, né, uma autora como ela, porque ela está nas redes sociais, ela tem livros, muitos livros, né? É lida por muitos pedagogos, né? Isso me assusta porque, como ela tem essa referência, ela podia ter um pouquinho mais de responsabilidade, digamos, né? Porque não dá para fazer experiência. Eu até brinco, muitas vezes eu digo assim, as nossas crianças não são como uma fábrica de tampinha de garrafa ou de garrafa, né? Tipo, aquela garrafa que não deu certo, a gente descarta e joga lá para reciclar, né? Não, não dá. Óbvio que aquela Na garrafa, vamos dizer, verdade, criança e garrafa pode ser a mesma coisa. Não deu certo, não aprendeu, volta e vai aprender tudo de novo, né? Porém, é um tempo que foi perdido, é um tempo que essa criança, né, não vai ter ali para frente. Então, fazer a educação como um laboratório, isso me assusta bastante, sabe? É uma coisa que muitas vezes eu já escutei vídeos também da Magda Soares e eu paro no meio, nem no meio eu vou, fico um pouco lá e digo, meu Deus, não consigo corroborar com essa ideia e com esse conceito que ela passa da educação e da questão da alfabetização, porque daí, tu tem? Isso. A Não Bruna. li ainda, comprei há pouco, mas Ah, agora estou até preocupada. Vamos ver se é bom. porque é claro que algumas situações ela deve trazer de benefício, né? Não posso dizer que é tudo complicado. Porém, os vídeos, que é o que eu tenho visto, tem assim, traz uns conceitos um pouco, digamos, controversos, né? verdade. Inclusive por isso que eu comecei agora também, tem um canal no YouTube, e eu comecei a falar de alfabetização, porque eu estou vendo tanta gente falar de alfabetização e de uma forma tão complicada, e assim, dando conceitos que pode atrapalhar muito o desenvolvimento infantil, que eu digo, vou começar a falar, porque daí eu não aguento, né? Eu Ai, digo, não, eu ó, tenho que fazer qualquer coisa. parabéns, Magda. Estava na hora de alguém começar a fazer esse trabalho. Eu pensava assim, meu Deus, será que só eu sou a louca que não concorda com muitas coisas que eu estou Uhum, vendo na educação? Gente do céu, eu não tem muita coisa que eu fico pensando assim, cara, tipo, não posso estar vendo isso. uhum, isso mesmo, não posso estar vendo isso. Muita Uhum. teoria e a prática é totalmente oposta, totalmente diferente. Tipo Uhum, assim, isso. eles Uhum, fazem, que nem diz um amigo meu na faculdade, ele dizia sempre assim, gente do céu, essas teorias lá do tempo do EPA, vai saber se aquela teoria do tempo do EPA vai dar certo com as crianças do ano de 2020. Ele uhum, sempre dizia isso, né? Que, tipo, uhum. a teoria do fulano que era lá, não sei, de 1900 não sei quanto, não combinaria com o que se vive hoje em sala de aula. Isso. Por isso que eu trouxe as concepções para a gente ter uma ideia de como é que elas se desenvolveram e por que que a gente chegou até aqui e por que que a gente tem que trazer essa nova concepção de educação, de alfabetização, de entendimento educacional, né? Porque, claro, o inatismo maturacionismo, ele nasceu em 1830, por aí, certo? E ele foi se desenvolvendo e até chegar na Revolução Industrial, que foi em 1930. Quer dizer, ele teve um percurso grande, mas era um momento social que ali se deu certo. Porém, ele deixa uma prerrogativa, né, um conceito importante que é
Ele prova ali que a criança precisa de uma maturidade. Daí vem a próxima concepção, que é o comportamentalismo, né? O comportamentalismo daí já não quer mais saber da maturidade, ele só quer saber de ensinar rápido. Não quer saber se a criança está madura ou não está madura, ou se o adulto entende ou não entende. Não, memoriza e deu. É tipo assim, é cadeira porque é cadeira, é mesa porque é mesa, é copo porque é copo. E, né? Então, tipo, nessa fase. Daí, quando vem o construtivismo, a sociedade está toda diferente. Ela precisa realmente de uma outra concepção para, vamos dizer, suprir a necessidade social daquele momento. Qual era o momento do construtivismo? 1960, 1970. A sociedade estava explodindo, né? Quer dizer, tinha uma variedade de possibilidades de desenvolvimento que a educação precisava acompanhar. Então, precisava o quê? De criatividade. Para a criatividade, né? Precisa que a criança, ou o adulto, ou, né, o funcionário, ou o profissional, ele tenha um entendimento maior. Ele não fique só naquela situação, é copo porque é copo. Se a gente vê hoje no mercado, vamos no copo, né? Quantos tipos de copo a gente encontra no mercado? Tipos, formatos, tamanhos, materiais de copo, né? Ele pode ser com cerâmica, ele pode ser com pedra, ele pode ser com vidro, ele pode ser com N possibilidades, né? Se a gente for lá em 1930, né? Tinha um tipo de copo, talvez, né? Porque a tecnologia era mínima. Hoje, não. Então, a cada concepção, ela tem um momento de desenvolver, um momento de se organizar, né? Então, o letramento e a alfabetização, é importante que a gente esteja sempre atento a isso também, né? Para que a gente não caia nessa situação. Porque muitas vezes, mas aquela metodologia antiga não dá certo. Vamos na alfabetização, né? Se a gente pegar a alfabetização antes do método analítico, né? Porque antes, o que se usava antes do método analítico? Quem sabe? Era o sintético, não é? Isso, era o método sintético. Bem isso. Então, como Que método... era o beabá, que eram as cartilhas, Isso, que para mim deveria de ser assim até hoje. Eu, na minha concepção, por isso que eu digo que eu sou um pouco tradicionalista. Eu até trago o lúdico, eu misturo as coisas, mas assim, eu sou do tradicional, né? Aí, outra questão que me incomoda, essa questão de avaliação. Porque a avaliação tem que ser descritiva. Daí você vai lá, faz uma folha e meia de avaliação descritiva, o pai chega para ti, tá, mas isso daqui quer dizer que meu filho tirou quanto? Nota 5, 6, 7, 8 ou 9 ou 10. Daí, por que não pode ter nota? Pois na vida tudo é nota. Quando você vai fazer a universidade, prestar um vestibular, você não fica colocada em nota ou eles te mandam um parecer avaliativo? Quando você vai fazer, prestar um concurso, é número, colocação, não é avaliação descritiva. Eu fico louca com isso daí, eu fico incomodada, sabe? Correto. Isso me deixa... Vocês nem sabem o quanto. Porque assim, ó, a avaliação descritiva, ela é legal para a educação infantil, né? Porque daí na educação infantil tu pode colocar, né? Na matemática foi trabalhado esse mês, ou esse semestre, ou esse bimestre, daí depende de cada instituição, né? Foi trabalhado isso, 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 dentro desse conteúdo, a criança respondeu bem, né? Vamos dizer, para os números, ela consegue reconhecer até o 10, ou foi trabalhado até o 10, mas ela consegue reconhecer só até o 5, então ela está em processo de desenvolvimento, né? Já do primeiro ano ao sexto ano, é melhor que seja nota, porque ali tem todo uma mensuração que facilita, né? Para que a criança perceba, pai perceba e todo mundo. É claro que você pode dar a nota e fazer um parecer, se você quer, né? A criança está com dificuldade em compreensão da geografia,
ou da ciência, por que que ela está com dificuldade de compreender a ciência ou a geografia, né? Então, você pode colocar algumas situações ali. Ou também, enquanto professora, você pode perceber, bom, ela está com dificuldade na geografia, porque a geografia é algo muito abstrato para essa idade, que realmente é, né? Pega a geografia e vamos pensar rapidamente na geografia de uma criança de 7 anos a 11 anos, e tu vai trabalhar os pontos cardeais. Pontos cardeais é abstrato, ela não consegue pegar. Tu pode até fazer no chão, tu pode até fazer desenho, tu pode fazer várias coisas, porém, ele é abstrato. Por quê? Tu tem que olhar para o sol, colocar a mão direita para um lado, a mão esquerda para o outro lado, e ali você vai ter uma orientação, né? Então, leste-oeste, norte-sul, que é uma outra coisa abstrata, né? A gente não está vendo o leste, a gente não está vendo o norte, a gente não está vendo o sul, e não está vendo o oeste, né? Então, é claro que digamos, né, é um exemplo rápido, mas é um exemplo que a gente pode dar uma pensada. Então, a criança está com dificuldade nessa área porque muitas vezes ela ainda não tem maturidade para abstrair esse conceito, né? Ou tantos outros conceitos que trazem, né, nos livros didáticos. Porém, vamos um pouquinho mais. Conceito de alfabetização, qual a maior dificuldade entre os dois conceitos, né? Trouxe 2 conceitos aqui, tá? De 2 autores diferentes, né? Então, um deles diz assim: a alfabetização é a aquisição do domínio de um sistema linguístico que favorece as habilidades de escrever, ler e interpretar textos escritos. O outro diz: a escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica nas unidades sonoras. Vamos ver. O que vocês percebem de diferença entre um e outro? Acho que ali onde fala, a alfabetização é a aquisição do domínio de um sistema que favorece a habilidade de ler e escrever. E a escrita pode ser considerada como uma representação de linguagem ou código, ou transcrição gráfica de unidade sonora. Que o outro ele é mais representativo, enquanto que a alfabetização ali do primeiro, a habilidade de ler e escrever, sei lá, acho que é isso? Eu entendi... Ok, vamos ver. A Bruna tem alguma... Ou a Nilza, né? É porque a escrita ali, a criança, antes mesmo de saber ler, ela, quando aprende as letras, ela já começa a transcrever ali, copiar, no caso, né? As letras, ela pode estar copiando e tu escreve num papel, ela já consegue copiar, só que ela não sabe o que ela está escrevendo, a palavra ali, né? Tu está falando isso do segundo... Está falando isso do segundo conceito. Da escrita. Do segundo, do Tá. representativo, né? Uhum. Ok. A Bruna, gostaria de falar? Não, ainda estou confusa. Ainda está confusa. Um tanto é isso, né? Ali onde é que falou o código, que você vê, tipo, lá que nem tu falou, tu vê a plaquinha do banheiro e já sabe que é o banheiro feminino, o banheiro masculino, né? Através do símbolo. Ele não sabe ler, né? Mas ele sabe, ele sabe o código, né? Os códigos, vamos supor, né? Da transcrição. Aí, vamos supor, isso, ele vê uma placa do trânsito lá, muita gente sabe as placas, mas às vezes até não sabe nem escrever e ler, né? Ele sabe o significado, mas não sabe... Que isso que é justamente isso, Cesiane. Eu trouxe esse texto para a gente ver assim, ó, tem muitos autores que trabalham, né, um tipo de
de conceito, outro tipo de conceito, e que eles vão meio que fazendo a gente se confundir, digamos assim, tá? Porque daí eles trazem essa questão, né? A alfabetização é a aquisição do domínio de um sistema linguístico. Aí, se a gente for até aqui, claro, é o domínio de um sistema linguístico. Cada língua tem um sistema de aprendizagem, né? E também de estrutura, que favorece as habilidades de escrever, ler e interpretar textos escritos. Ok, né? O segundo, a escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. Qual é a diferença? É que nesse segundo, ele coloca a questão da representação gráfica da linguagem, que isso já está de acordo com que o Jean Piaget e a Emília Ferreiro conseguiram trabalhar e trazer para a gente esse conceito de forma mais clara. Porque a criança precisa entender que aquilo que a gente fala pode se transformar numa palavra, né? Então, eu posso me comunicar através da linguagem e eu posso me comunicar através da escrita, né? Então, se eu digo bom dia, eu posso também me comunicar com você através da escrita, escrevendo bom dia, né? Se a gente considerar, é a mesma coisa. O que a Cesiane quer dizer? O que tu quer dizer, Cesiane? Não, dos sinais, né? Vamos supor, o negativo, o positivo, você também se comunica, né? Isso, e também, que é um código, né? Que é o que tu falou da questão do banheiro, a questão da faixa de pedestre, a questão da sinaleira, tudo é código, né? As placas de trânsito, tudo é código. Até nós temos um código, né? Corporal. Tipo, tu tá falando com alguém e alguém faz uma fisionomia assim, meia... tu já olha e diz assim, tô dizendo algo que não agrada, né? Ou então tu tá falando com alguém, essa pessoa ri, essa pessoa sorri, essa pessoa, né? Tu vai dizer, opa, tá tudo 10. Então, né? Quer dizer, são códigos de linguagem que também tem dentro do código da escrita e assim por diante. Quer dizer, então essa é a diferença. Lá em cima ele coloca a questão da habilidade de ler e escrever e a questão do domínio de um sistema linguístico. Aqui embaixo ele já traz a questão dos códigos. Vamos dizer, o segundo conceito ele é mais amplo e ele é mais, digamos, posso dizer, mais correto do que o primeiro, porque ele coloca, a escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem, e é isso que ela é uma representação da linguagem, né? Ou como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. E por que eu vejo que ele é mais completo? Justamente porque ele tem esses dois conceitos, que ele traz a representação da linguagem e o código de transcrição gráfica, que muitos autores colocam como isso, a criança vai ficar só presa na questão código, né? Ela só decodifica as palavras. Porém, quando uma criança, ao meu ver, né? Não sei, posso ver o que vocês acham também. Mas, ao meu ver, quando ela decodifica uma palavra, ou quando ela decodifica as letras, ela já começa a compreender o que ela está lendo. Porque o que é o decodificar? É entender que o M e o A vai dar o má, o L e o A vai dar o lá, juntando o má e o lá, vai dar uma palavra que se chama mala. Isso é uma decodificação, porque ela precisou entender o código do M, o código do A, o código do L e o código do A. É uma decodificação. Que a Magda Soares fala muito nisso. Que a criança não pode ser, a gente não pode alfabetizar só para decodificar, mas a criança precisa decodificar para depois ela ter a fluência da língua. Ou seja, ela precisa memorizar que o M é M, que o A é A, que o L é L, que o A é A, para ela entender a palavra mala. Muito complicado o que eu estou falando?
Vocês estão com umas Não, eu carinhas, vocês estão com acredito, umas carinhas pensativas, assim. eu acredito que é tudo um processo, né? Não sei, posso estar errada, mas eu acredito que começa ali no reconhecimento das letras, na apresentação, e que tudo vai em um processo. Aí depois a criança vai aprendendo, se juntar, vai ali, vai reconhecendo os números. Então, tudo aquilo ali ela vai se apropriando, e quanto mais ela vai se apropriando, fica mais fácil para a próxima etapa, né? E não sei, tem muita gente que diz que é muito tradicional, mas eu acho que quanto mais concreto for, a criança aprende melhor. Porque se tu apresenta tudo de uma vez só, a criança não vai pegar, é muita informação. Tanto que às vezes tu fala para ela, faz tal coisa, ela não entende, tu repete de novo, faz tal coisa. Ela não entende de novo, tu repete na terceira vez é que ela vai pegar toda a frase, né? Pegar tudo o que Isso, é para ela fazer. correto? Eu acredito, como eu trabalho com os pequenos, eu vivencio muito isso. A gente fala, ó, vamos guardar o brinquedo. Não vai. Vamos guardar o brinquedo. Na terceira vez, vamos guardar o brinquedo, que eles vão começar a guardar o brinquedo, Uhum, né? Porque eu acho correto. que às vezes a gente tem que se torna repetitivo, mas não é que eles não estão escutando ou não estão compreendendo, é que eles não compreendendo. Eu estou com as crianças de 2 anos, eles têm a maioria. Então, Uhum, eles estão naquele processo ainda de compreensão, né? Muitos nem uhum, estão falando. A pandemia, ela deu um reflexo muito grande. A maioria nem estão falando. Tinha criança que não falava quase nada, nem água a gente não entendia eles pedindo. Então, é muito complicado a gente já chegar com uma montoeira de turbilhão de coisas para eles, sendo que uhum, nem as primeiras palavras eles não estão falando, né? correto. Eu acredito que tem que tudo um processo, eu acredito. E depois, assim, Nilza, o que tu está falando é bastante interessante, porque tu coloca assim, né? Vamos guardar os brinquedos. São, se a gente considerar, tem 3 palavras grandes, né? A não ser ali o artigo que é os, né? Vamos guardar os brinquedos. Então, é um comando que exige 3 compressões, né? Vamos, o guardar e o brinquedo. Então, a tua atitude é super correta. Realmente tem que falar 3 vezes, de forma calma, tranquila, para que a criança de 2 anos, ela ainda está adquirindo a linguagem. Então, ela está adquirindo a compreensão do que tu quer dizer, porque ela também não está, ela ainda não está falando tudo, né? Como tu disse, tem criança que deu um retrocesso. Então, agora, nesse momento, ela está alavancando esse processo dela, né? Bem isso. E é realmente, tudo é um código, né? A palavra é um código. Então, quando tu diz vamos, é um código de vamos, né? Fazer alguma coisa. Guardar é outro código. Brinquedo é outro código, né? Então, o vamos é uma ação, o guardar é uma ação, o brinquedo é o real, né? Que tá ali com ela. Então, tu dá 2 comandos de ação e uma palavra é a realidade, que é o brinquedo. Então, realmente tem que repetir, não dá para dizer uma vez só e achar que, como tu diz, né, eles não estão escutando. É. Outro conceito de alfabetização. Se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua aprendizagem é concebida como uma aquisição e uma técnica. Esse aqui é um outro, eu trouxe esse conceito, porque muitos autores colocam isso como negativo, tá? Então, de novo, né? Se a escrita é concebida como um código de transcrição, que era isso que a gente vinha falando anteriormente, né? Sua aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica. E daí eles ainda dizem mais, que técnica não ensina, que é outra situação que não, não casa, entendeu? Porque se você tem uma técnica de ensinar, se você tem um método para ensinar, com certeza esse método vai ensinar. Ou seja, se eu tenho. Me fala aí um método que vocês utilizam para alfabetizar, ou que vocês já conhecem, ou que vocês já trabalharam. Uma técnica de alfabetização, digamos. Ah, Eu uso utilizo. muito. Pode Pode falar. falar.
Vai, Bruna. Eu utilizo o bingo, né? O bingo, a tabela silábica. Uhum. Hoje eu fiz, eu dividi a turma em grupos e fiz bingo de palavras. Então, eu tento usar um pouco tradicional, um pouco lúdico. Depois que eu entreguei a tabela silábica para cada criança, para cada aluno, que eu dou aula no segundo ano à tarde, eles, assim, teve 4 alunos que eu vi que conseguiram ler muito rápido, assim, eles tinham bastante dificuldade. Essa é uma maneira que eu acho um pouco tradicional. E com o bingo, eu acho que já é mais a maneira lúdica, né? Sim. Não sei, até entrei no curso para aprofundar. Correto. Cesiane, Nilza e Bruna. A palavra tradicional, ela não é pecado, tá? Ela não é pecado. A palavra tradicional, meu Deus, as faculdades fizeram meio que uma lavagem cerebral em praticamente todos os pedagogos, com a palavra tradicional. Porque é a mesma coisa assim, né? Tem um bolo tradicional da tua mãe que a tua bisavó fazia. Então, hoje a gente não vai fazer esse bolo porque é um bolo ultrapassado. Percebe? Não tem lógica. Percebe que não tem lógica a palavra? E esse conceito? Ah, meu filhinho, né? Então, dentro da educação também não tem lógica. A gente digamos, se julgar, né? Que é isso que acontece. Eu estou usando uma metodologia tradicional, eu estou usando um método tradicional de desenvolver o conhecimento da criança, né? Então, eu não posso fazer isso aí, porque é tradicional. Não façam isso e não se julguem dessa forma, tá? Porque tem muita coisa no método tradicional, muita, não é pouca, tá? É muita coisa, que ele está voltando porque eles estão vendo que deixaram o método tradicional para trás e o caos total, principalmente na alfabetização, se deu e está se dando até hoje, né? Então, é claro que alguns autores ainda ficam nessa prerrogativa, né? Não, a educação tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, mas eles também daí ficam lá falando, mas eles não dizem o que fazer, né? E daí ficam falando, eles só confundem a cabeça dos pedagogos e muitas vezes essa confusão gera o quê? Gera um não aprendizado dos alunos. Então, é importante que vocês, enquanto pedagogos, quando vocês forem usar algo tradicional, usem, porque vocês sabem que funciona. Esse funciona. Por que que ele funciona? Porque ele já foi comprovado. Anos e anos e anos e anos de uso. Certo? Magda, eu costumo, tipo assim, eu me acho bastante tradicionalista, porque assim, ó, eu apresento para as crianças, né? A gente já sabe que eles vêm da educação infantil, muitas coisas eles aprendem lá, né? Que tipo, não sei se todas as cidades são iguais, mas aqui em Antônio Carlos, eles já aprendem o alfabeto no G5, G6, né? Tem alguns que já vêm sabendo algumas sílabas, né? Mas Como é chega que lá no é? primeiro, Como é que é o G5? Qual a idade? 5 anos. E o G6? G6, 6 anos. G4, 4 anos. Tá, mas o G6 daí já não tinha que estar no primeiro ano? G6, eu Não, G6, não, eu G6 não. está É no... porque pelo menos em São José, né? Eles têm 5 anos e vão completando 6 anos, porque a data de corte é até 31 de março. Então, eles isso. fazem 6 anos até 31 de março do próximo ano. Muitos passam com 5 anos no G6 e fazem 6 anos até 31 de março do próximo ano. Daí, e as outras crianças daí completam 6 anos a partir de 1º de abril, vão para o primeiro ano. É isso mesmo. Pelo menos em São Ah, José, assim. por Não, isso que acho que Eu é tem, regra acredito que para sejam todo mundo. todos. por isso que tem o G6, então, é isso?
Isso. Isso. É que antes ia até o G7, né? Daí, como reduziu, vai até o G6. Tinha pré antes também, né? Antes era pré aqui. Pois é que o pré é a primeira série, deve ser a primeira série, entendeu? Aqui tinha o pré e o primeiro ano. Não, é que hoje o currículo da pré-escola, que era há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, que eu não lembro quando que mudou isso, mas o currículo da pré-escola, ele deve estar no currículo do primeiro ano atual. Conseguiram entender? Sim, Sim, em é por isso Biguaçu, essa. Legal. Ótimo, pode falar. em Biguaçu não tem G5, G6, é até o G5. Pois é. Mas daí eles também é bem parecido com o São José. Eles ficam com 5, 6 anos. Daí depois eles vão para o primeiro ano. Em Biguaçu é até G5. De manhã eu trabalho na creche. É assim lá. Pois é, mas daí, se eles daí vão, eles não vão, eles vão com 6 anos, então, para o primeiro ano? 6 anos, 6 ou 7, depende em que mês eles completam essa idade. Porque Na daí verdade, eles vão começar o ano lá com 6 anos. Daí, quando for 1º de abril, muitos já começam a completar 7. Entende? que é a questão da idade corte. Isso, da data de corte. Aí muitos vão completar 7 só lá no... Por exemplo, o meu filho, ele faz em janeiro. Então, ele passa esse ano ele está no G6. Ele vai passar o ano todo com 5 anos no G6. Aí, quando ele for para o primeiro ano, vai entrar com 6 anos. Vai fazer 7 só no próximo ano. Dá uma diferença, assim, de idade com essa data de corte. Pois é, porque daí entrar com 6 anos no primeiro ano seria o currículo da pré-escola. Mas tem muitos professores que estão colocando o currículo do primeiro ano no currículo antigo do primeiro ano. E isso está muito errado. Está atropelando muitas crianças. E é onde está deixando muitas crianças sem alfabetizar no primeiro ano. Porque o currículo do primeiro ano deve ser o currículo da pré-escola anterior. Não sei se vocês estão me entendendo. Ô Magda, mas o que eu vejo também, outra coisa que atrapalhou muito a educação, no meu ponto de vista, foi a reprovação. Também. Porque às vezes tem crianças que não conseguiram se apropriar de determinado conteúdo vamos supor, do primeiro ano. Vamos dizer que ele não conseguiu se apropriar de muita coisa, quase nada. Aí chega no final do ano, eles pegam essa criança, mandam para o segundo ano. Aí me diz, o que vai fazer uma criança dessa no segundo ano? Então, Que não apropriou nem do conteúdo do primeiro. Vai mas se apropriar do conteúdo do segundo? Não vai virando uma bola de neve. Mas é isso que eu estou falando, minha linda. Porque o conteúdo do primeiro ano, tá? O conteúdo do primeiro ano, ele deve ser o conteúdo do pré-escolar. Correto? E o que é que a maioria das escolas fizeram? Pegaram o currículo do primeiro ano e estão dando para a criança de 6 anos. Não está correto. Não mesmo. A criança de Aí 6 vem a anos... concepção de que a criança não tenha maturidade para aquilo, né? É claro, ela não tem a maturidade para aquilo. E é onde está dando esse problema sério, que daí eles passam para o segundo ano sem estar alfabetizados, porque não é que eles não têm competência, não é que eles não têm capacidade, é que eles ainda não estão maduros para adquirir aquele tanto de conhecimento. Por que que a pré-escola tinha aquele currículo? Tranquilo, devagar, muitas brincadeiras, muitas situações concretas, né, no dia a dia. A criança tinha um tempo maior para fazer atividade, um tempo maior para memorizar o que ela precisava memorizar. Então, ali era o correto, 6 anos para a escola. Mas daí mudaram a etiqueta, né? E colocaram 6 anos primeiro ano. E na cabeça dos professores, primeiro ano é aquele currículo do primeiro ano.
que, óbvio, né? Já pré... O que que acontece? Se a criança vinha do pré, o que é o pré? Ela estava dando uma... Digamos, ela já vinha pré-pronta, né? Digamos, para a primeira série. Agora não, ela está chegando na primeira série e ela tem que adquirir todo aquele conteúdo do currículo do primeiro ano, que é muito extenso para uma criança de 6 anos. É muito conteúdo. Principalmente a questão da alfabetização, porque daí o professor não dá o tempo hábil para trabalhar a alfabetização. Porque daí na pré-escola você trabalha alfabetização, você trabalha ciências, você trabalha geografia, mas dentro de de uma situação bastante lúdica e tranquila, né? Já agora com esse outro conteúdo, com esse outro currículo, não. Então é onde daí a criança vai para o segundo ano, que o segundo ano seria o quê? O primeiro ano antigo, onde a criança, daí ela vai começar a alfabetização, ou seja, ela vai dar continuidade à alfabetização que ela teve na pré-escola. E daí isso não está sendo entendido, isso não é só aqui em Biguaçu, ou Antônio Carlos, ou São José. Isso está não sei como é que é lá em São José, Nilza, eu não conheço bem lá como é que é, mas isso está bastante complicado, né, em todo o Brasil. Sim, e fica até um vazio, né? Porque daí, no caso, na creche, no pré-escola ali, né? Não é apresentado tudo que era para ser apresentado, porque a criança não está madura para aquilo. Aí ela vai lá para o primeiro ano, daí a professora já pula aquela etapa, né? Isso! Queima Porque uma antes etapa. tinha crianças que saíam até lendo dos Com 6, 6 né? anos? Com certeza, porque daí, com 6 Só que anos... daí agora eles fizeram uma lavagem cerebral e nem o alfabeto não podia mais colocar na ordem. Não. Então, é uma bagunça muito grande, assim. Então, o que a gente tem voltado, estudado nos grupos de estudo, a gente diz, não, peraí, vamos voltar, o tradicional não é totalmente errado. Vamos voltar porque não deu tudo errado. Porque do jeito que está, as crianças vão acabar perdendo. E a gente tem estudado muito isso e discutido bastante isso no grupo de estudo, né? Porque senão as crianças vão acabar perdendo, né? Então a gente está estudando como grupo para as crianças não saírem perdendo tanto, né? E que bom que estão... Mas fica um vazio, porque daí eles colocam gente que não são comissionados, né? E não sabe orientar tão bem e acabam fazendo a gente se perder no meio do caminho. Meu Deus! Essa é uma parte difícil, assim, né? Mas daí a Prefeitura de São José não tem um PPP? Tem, mas só que é muito, muito vago, assim, porque um CI faz uma coisa, outro faz outro, não tem não é unificado, né? E por Aí que não agora é eles estão unificado? fazendo... eles até estão tentando, mas não é unificado, não, porque até nas postagens de coisas que é para postar no portal, não fica tudo, não fazem tudo do mesmo jeito. É bem complicado. Mas ainda considerando, São José tem uma educação bem elevada, como Antônio Carlos também, né? Não sei como é que está Biguaçu. Como é que está Biguaçu, Bruna? No Biguaçu, assim, eu estou no estado à tarde e de manhã eu estou no município, né? Eu vejo que o estado, assim, ele está avançando. Eu estou no Godinho, né? Ali a gente iniciou o projeto Leia, que vai ser um modelo. Se der certo, que vai dar certo, tenho certeza, ano que vem vai expandir para as outras escolas. Então, assim, ali a educação está bem focada. Amanhã a gente terá um curso para... Assim, eles estão focando bastante na educação e na leitura das crianças. Esse projeto que entrou ali é o Leia. Então, são 3 aulas semanais, porque agora o segundo ano reprova. Que legal! Antes era o terceiro, Então, assim, eu vejo que a educação do estado está muito bem. E a da creche, né, onde eu estava no Cecília, lá eu estava com G5, é mais o lúdico, assim, tu não pode
ensinar o alfabeto, nada disso, assim. E no Recanto Feliz, eu estou no G1, porque eu consegui remoção. Então, a gente ainda não retornou, mas eu percebo que as outras professoras trabalham bastante o alfabeto com eles de forma lúdica, mais diferenciado de um ser para o outro, sabe? Assim, eu acho que a educação assim do estado, para mim, está sendo assim, tá evoluindo. Assim, Bom. Eu me formei ano passado, né? Então é tudo novo para mim. Ah, Então, sim. Mas que entende? bom. Então, Parabéns por você estar aqui nesse curso, parabéns por você estar participando, que mesmo que tu tenha se formado faz pouquinho tempo, esse interesse é maravilhoso, né? Porque, é claro, tu se formou ano passado, agora tu está indo para a prática, então é devagarinho que tu vai conseguir perceber tantas coisas, né? E também ajudar tantas crianças, que no momento é o que elas mais precisam, né? De ajuda, tadinhas. Vamos mais um pouquinho. O Aqui. estado ali o ano passado para cá, ele sofreu muitas transformações, né? Então, ele evoluiu bastante, né, com essa questão da BNCC, daí veio agora o currículo do território catarinense, que é o CTBC, né? Então, é uma coisa nova que a gente está conhecendo agora, né, do ano passado para cá, uma coisa bastante nova para muitos professores, então isso vem causando, assim, um tumulto, mas penso eu que é para melhorar também. É claro, né? O Estado, geralmente ele faz um bom trabalho, né? Então, e cada município daí tem o seu jeito de trabalhar, né? Então, daqui a pouquinho a gente chega junto, né? Aqui eu trouxe um outro conceito de alfabetização que traz, assim, ele é um pouco mais extenso, mas ele é interessante também. No caso dos dois sistemas envolvidos no início da escolarização, né, o sistema de representação dos números, o sistema de representação da linguagem, as dificuldades que as crianças enfrentam Peraí, esse conceito aqui eu vou pular, porque tem coisa que não está boa. Alfabetização e letramento. Aqui, de novo, vou trazer de novo esse quadro da alfabetização e letramento. Se ficou claro, eu vou pular. O que que vocês me dizem? Tá claro? Ó, se a gente pegar aqui, tá? Alfabetização, ela se dá na aquisição do sistema convencional de escrita. Então, aqui coloca a palavra convencional, para não, talvez ele não quis colocar tradicional, né? Porém, sistema convencional. O letramento diz o quê? Pelo desenvolvimento, letramento é pelo desenvolvimento de habilidades de uso deste sistema, ou seja, do sistema convencional, né? Em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvam a língua escrita, que é o letramento. Percebe que é o rabo e o cachorro? Não diz algo assim, entendeu? Ah, o letramento é isso, a alfabetização é aquilo. A única coisa que vocês têm que colocar nos concursos públicos é que o letramento está relacionado com a questão social, que a alfabetização também, né? Não deixa de ser. Você vai ensinar dentro daquele contexto social que você está trabalhando, né? Então, complicado. Aqui, de novo, né? Um outro que, assim, eu peguei de vários autores e que me chamou a atenção foi essa, né? Alfabetização, aquisição de uma tecnologia. Então, eles colocam sempre a palavra tecnologia, a questão da grafia, né? Na grafia, como é que é? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Do sistema alfabético e ortográfico. E o letramento é o desenvolvimento de habilidades do uso da tecnologia da escrita. Percebe que os dois têm tecnologia, né? Então, não diz muita, não tem muita diferença, tá? São coisas quase são coisas quase iguais, assim, muda pouco. No concurso, quando a gente vai fazer a prova, sempre tem que ler muito bem as duas perguntas para não se confundir, porque mudam pequenas coisas ali. E daí, geralmente o letramento eles estão relacionando com a questão social, tá? E bota a palavra habilidade, bota a palavra, sei lá, de compreensão,
mas considerando bem a fundo, não tem muita diferença, tá? A questão da linguagem oral e da linguagem escrita, né? Que é isso que a gente estava falando anteriormente, né? A linguagem oral, ela usa recursos como gestos, expressão, compreensão, que é a compreensão contemporânea, né? Que não é possível voltar atrás, refazer o caminho em busca de melhor compreensão ou de mais adequada expressão. Percebe que esse conceito da linguagem oral também está bastante confuso? Por que que eu trouxe ele assim? Até para que a gente perceba que muitos autores colocam, escrevem, mas também não trazem, né? Uma questão clara. Que aqui não estou conseguindo ler o que está escrito aqui, quero ver se eu consigo mudar. Uhum. Aqui a linguagem escrita tem a necessidade de explicitar alguns significados que na língua oral são expressos por meio de verbais. Uhum. Então, tranquilo, né? E dentro da linguagem oral e da linguagem escrita, né, há uma especificidade morfológica, sintática, semântica da língua escrita. Aqui a gente já traz um conceito que a gente vai usar muito dentro da alfabetização, né, que é a especificidade morfológica, sintática e semântica da língua escrita. Por exemplo, o que é uma semântica da língua escrita? É a compreensão. Por exemplo, se eu coloco a palavra sessão, que são 3 ou 4 tipos de escrever, né? Dentro de uma frase, né? Então, assim, a sessão da Câmara dos Vereadores será às 19 horas. Estou colocando essa palavra que tem uma semântica que ela vai dizer que é a sessão, então eu tenho que escrever essa palavra de acordo com aquela possibilidade que vai haver, né, dentro daquele momento, ou seja, né, sessão da Câmara vai ser às 17 horas. Então, isso é a semântica, é o que aquela palavra vai representar dentro daquele contexto que eu estou trabalhando, tá? Então, há uma especificidade morfológica, sintática e semântica da língua escrita. Não se escreve como se fala, mesmo quando se fala em situações formais, não se fala como se escreve, mesmo quando se escreve em textos informais. O que isso quer dizer? É, isso mesmo. O que isso quer dizer? Vamos ver. Jesus. Uhum. É bem complicado isso. Por exemplo, se eu digo assim, como muitas crianças do interior colocam, né? Nós vai barrer o terreiro, né? É uma comunicação verbal local que é nós vai barrer o terreiro. Talvez algumas pessoas nem vão entender o que a gente está falando, né? O que é barrer, né? Que é o varrer, né? Nós vai barrer o terreiro. Quer dizer, quantas palavras ali, nós, não é da língua formal, né? Vai, ok. Ou então assim, né? Nós vamos barrer o terreiro. Que muitas vezes eles dizem assim também, né? Nós vamos, que é o vamos, que isso está relacionado com a questão da língua indígena, da língua coloquial, que daí uma coisa juntou com a outra, às vezes o italiano e o alemão, né? Uma palavra está relacionada com a outra, e trouxe esses, digamos, esses verbetes. Só que dentro da língua formal, tu não vais escrever o texto assim, mas tem muitas crianças que escrevem, né? Então, é o que ele está querendo dizer aqui, não se escreve como se fala. Uhum. Mesmo quando se fala em situações formais, quer dizer, eu estou falando em situação formal, não se fala como se escreve, mesmo quando se escreve em contextos informais, né? Ou seja, contextos mais... Ok, que tem livros que fazem isso, né? Mas é o que ele está querendo colocar, a questão semântica, né? Da palavra, tá? A influência de Piaget no construtivismo.
Oi, nós estamos acabando a aula, que rápido que passou, meu Deus. Então, acho que eu nem vou entrar muito nisso aqui, porque aqui é bastante o que a gente vai ter que desenvolver, porque Piaget trouxe assim, uma visão, né? Ó, Piaget nasceu em 1896 e morreu em 1980. Eu contei um pouquinho a história de Piaget para vocês? Contei? Que com 12 anos ele já trabalhava no museu? Cheguei a falar? Acho que não. Não? Então, bem legal a história dele. Então, eu vou contar um pouquinho a biografia dele, a história dele, e daí a gente encerra a aula, tá? Então, ele, com 12 anos, ele foi trabalhar no museu, e acho que com 14 anos, ele fez o primeiro estudo científico observando uns pardais que ficavam perto lá do museu, que seriam os pardais pardos, né? Então, ele fez já digamos assim, um tratado sobre aqueles passarinhos, né? Então, realmente, ele era uma pessoa, digamos, já bem dotada de conhecimento desde a sua juventude, né? E ele nasceu justamente entre o comportamentalismo, nessa fase de 1896, ainda estava dentro da sociedade o comportamentalismo, né? Quando, talvez com 20 e poucos anos ali, é que daí o comportamentalismo ainda estava muito forte, né? Quer dizer, ele começou a fazer o estudo científico dele, começou a colocar né, vamos dizer, para a sociedade, há 1900 vamos jogar aí 1930 por aí, justamente na Revolução Francesa lá, né? Onde teve Revolução Francesa não, Revolução Industrial, onde a mulher foi para o mercado de trabalho, onde as crianças foram para o mercado de trabalho. Então ali teve um boom de desenvolvimento humano que precisou desse novo pensamento, desse novo, digamos, conhecimento, né? Como que se deu, como que se dá, como que se organiza a aprendizagem no ser humano, que é a pesquisa, a grande pesquisa dele, né? Ok. Alguma pergunta da aula de hoje? Eu queria encerrar e queria que vocês me dissessem, assim, o que vocês gostariam de aprofundar diante disso que a gente vem trabalhando. Ou eu estou trazendo conteúdos muito teóricos, vocês queriam coisas mais práticas, só que essa teoria é interessante para a gente aprofundar um pouquinho, né, assim, os nossos conhecimentos, os nossos conceitos, né, digamos assim. Mas o que vocês estão achando? Posso mudar também, não tem problema. Planejamento é flexível, né? Eu estou achando ótimo. Para mim, não precisa mudar nada. Ah, é? Que bom, Bruna. Você, Nilza? Para mim também tudo certo. Eu só ainda não consegui deixar bem clara a diferença ou a alfabetização e letramento ali ainda. Depois eu vou ter que ler a minha anotação para ver se se clareia um pouco mais. Então, assim, ó, o letramento, ele veio porque as crianças brasileiras, praticamente, né, vamos dizer assim, vamos colocar aí um percentual, 60% das crianças brasileiras estavam semi-analfabetas. Por conta do método analítico, tá? Então, o que o governo, o que as pessoas, né, que estavam voltadas, o MEC, que estavam voltadas para isso, resolveram pedir para os escritores: inventem qualquer coisa para que isso, a gente dê um jeito nessa situação. Então, aí veio a palavra letramento, que na época que eu estava, né, na ativa, dentro da alfabetização, o Celso Antunes dizia muito isso, né? Se deu para entender, não precisa corrigir.
que é isso que a frase que eu coloquei agora, né? Nós vamos barrer o terreiro. Deu para entender? Pronto, tá ótimo, não precisa mais mudar. Porque daí o que ele traz? A questão social, a criança está dentro desse meio social, ela fala assim, ela escreve assim, e está tudo certo. Só que hoje, percebe-se que isso foi uma grande falácia naquele momento, porque essa criança que estava naquele contexto, ia para a escola, falava assim, aí vai escrever assim, ela vai crescer enquanto cidadão, porque ela vai para um outro meio depois. Ela pode ir para uma outra sociedade, ela pode ir para um outro estado, ela pode ir para uma outra, né, cidade, e daí ela vai continuar falando dessa forma, ninguém vai colocar para ela que a maneira correta, né, do vamos também pode ser dita vamos, que o barrer também pode ser dito varrer, né? Quer dizer, a escola, ela meio que perdeu o rumo dentro da questão do letramento. Como a escola estava perdida dentro desse rumo, inventaram a questão do letramento, tá? Que entra essa questão social. Porém, aí diz assim, a criança é alfabetizada ou é letrada, né? É um outro conceito. Ô, Bruna, dá uma lida nesse livro aí da Magda Soares e conta pra gente semana que vem o que tu achou. Ou pega algumas situações aí pra gente discutir, tá? Pode deixar, eu não li ele ainda, não deu tempo, mas eu vou ver se essa semana eu consigo. Assim, que seja uma página, duas, né? E traz algumas questões que tu percebe aí que seria interessante. Para você, Saziane, como é que foi? Para mim o curso está sendo maravilhoso, porque, querendo ou não, tem coisas, às vezes, que até mesmo dessas concepções aí, né, dos teóricos, a gente estudou na faculdade, que nem eu já faz algum tempo, já faz mais de 10 anos que eu passei pela faculdade, então já está até esquecido na cabeça da gente, né, que é tanta coisa, né, então a gente acaba relembrando, né, e para mim está sendo muito bom. É claro que ali na questão da alfabetização, do letramento, dessas coisas, a gente fica sempre ansiosa para saber, né, todo o sistema, toda aquela Isso. coisa, né? A gente, mas assim, para mim estou adorando muito o curso, está sendo muito gratificante essa troca de experiência com todas vocês, né? Que legal. E aqui eu achei um pedacinho onde que define em poucas palavras essa questão ali que a Nilza perguntou, onde diz assim, ó, alfabetização, ação de ensinar, aprender a ler e escrever. Letramento, estado ou condição de quem não sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. E alfabetizar, letrando, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais e da escrita. Que, se olhar bem, Cisiane, o conceito de letramento não diz nada. Não diz nada. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês, eu não posso ficar aqui só como uma papagaia, né? Pegando os conceitos e lendo os conceitos e dizendo que está correto. Não percebo, não posso dizer isso porque não é a minha prática, eu não percebo dessa forma, então não posso corroborar com isso, né? Porque é real, não tem ali uma coisa que te diga, tá, então vamos fazer o letramento, né, dessa criança. Não tem como fazer um letramento, tu tem como alfabetizar, né? Aí, bem como aquilo que você colocou a respeito né, de que arranja alguma coisa lá para, né, para trazer de novo, porque a gente vê isso, a gente vê muito isso na educação, né? Dá um jeitinho. Desculpa eu não poder dar o conceito para vocês, porque esse conceito realmente ele é um tanto esotérico, digamos assim, né? Ele não tem uma coisa prática para dizer, não, letramento faz assim. A Bruna leia o livro que nós estamos curiosos. Isso. Lê o livro para ver. Pode ser que ali tenha a resposta. Legal. Então tá. Boa noite para todos, para todas, né? E que a Catarina, no próximo, ela possa comparecer. Eu deixei gravando
eu deixei gravando para que, justamente porque a Catarina não está, aí depois, se ela quiser, eu posso passar o que a gente trabalhou hoje, tá bem? Beijo para todos, boa semana, bom trabalho e até Para mais. você também, para vocês também. Obrigada, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Legal. Boa noite. Boa noite.